Pessoal, bom dia para todo mundo. A gente vai começar com uma praticazinha para começar a absorver bastante conteúdo, né? A gente começar a debater algumas questões. Mas para a gente fazer uma abertura de mercado aí um pouquinho diferente, né? Trazendo um pouco da visão do mais fundamentalista, mais mercado, né? BTG. E a gente vai fazer isso em alguns dias intercalados, tá? E aí fica também aberto aí o feedback de vocês, tá? Para a gente conseguir auxiliar vocês. Como o Rolf estava comentando, né? A gente tem uma janela, né? Amanhã muito importante, né? Que é basicamente o que a gente chama de super quarta, né? A super quarta, ela é como se, tipo, a lua minguante em mês par, sabe aquelas coisas que tu espera que acontece, que é o dia que vai ser, tipo, vai mover tudo? E pode mudar todo o rumo de um monte de decisão e um monte de precificação de ativo. É isso que acontece na super quarta, porque isso envolve taxa de juros americana, decisão de taxa de juros americana e decisão de taxa de juros no mercado brasileiro. A gente vem aí com o mercado já precificando, né, no Brasil, uma possível desaceleração, né, dos níveis de alta na taxa de juros. A gente está ali próximo em 13,65, 13,70, né, quando a gente olha o DI. E isso pode ser muito, muito importante para a gente pensar principalmente em precificação de dólar, né? Então, quando a gente olha a taxa de juros brasileira, a gente está olhando o fluxo de dinheiro para o que o pessoal chama de carry trade, que é aquele dinheiro rápido, né, que vem para buscar taxa. Né? O pessoal pega a taxa barata no mundo e carrega para juros altos em outros países. Então, ficar de olho, né? Amanhã, hoje a gente tem vencimento do dólar, né? Então já é um dia de rolagem, já é um dia importante, um dia para ficar mais atento. Mas amanhã a gente vai ter dois fatores aí que vão ser determinantes para a gente entender, né? Essa condução, essa primeira super quarta do ano. E aí no Brasil a gente tem possível manutenção, né? De taxa de juros, mercado precificando. E no mercado americano, a gente tem ali meio que como um consenso, né, aumento ainda de 0,25. Né? O BTG tem olhado para a taxa de juros americana num intervalo de 5 a 5,25 em 2023. A gente está ali próximo de 4,50, né? Então, mas o mercado lá já tem mostrado a inflação em alguns setores, né, tendo um controle, né? Então isso ajuda bastante. Então o mercado já tem também olhado possibilidades do Fed começar a reduzir o aperto monetário, né? Então é o que o Rolf estava comentando. A nossa semana vai ser dividida entre antes de quarta, né? A que e de que, tá? Então a gente vai ficar bastante de olho, né? Amanhã a gente tem ali bastante informação para sair e que vai basicamente movimentar ali as próximas decisões de reprecificação de taxa de risco no mundo, né? Quando a gente olha a taxa de juros americana. A taxa de juros americana, né, ela é muito importante quando a gente olha risco-retorno Estados Unidos versus o resto do mundo. Basicamente, os Estados Unidos é como se fosse o porto seguro dos investimentos, né? Por mais que existe dívida trilionária e eles têm todo o poder econômico, né? Que uma impressora de moeda e um maior orçamento bélico pode impor, né? Então a gente fala que esse conjunto de dois fatores ali eles são determinantes para mostrar uma força para os investimentos. E quando a gente estava lá com taxa de 0,25, ficava muito simples, né? Basicamente, o mercado fala que os Estados Unidos exporta a inflação, né? E foi o que aconteceu por muito tempo, né? Taxa barata nos Estados Unidos, esse dinheiro barato sendo pego lá na América e colocado em países e inflado, né? Ativos ao redor do mundo, também ativos americanos, né? Na parte de renda variável. Com esses aumentos, né, consecutivos da taxa de juros americana, aí a gente tem até alguns clientes
aproveitando esse tipo de movimento, né, para dolarizar uma parte do patrimônio, né, e garantir essa rentabilidade em título público americano durante esse ano, né, a gente vê o mercado dando uma secada ao redor do mundo, né? Então, quanto mais alto for a taxa de juros americana, mais tem que fazer sentido o risco de se investir no resto do mundo, né? Então, a gente, quando olha principalmente para fluxo de capital estrangeiro, né, e a gente é um país com moeda emergente, o pessoal do BTG ligando aqui, um país com capital emergente, a gente precisa se atentar a isso. Quanto maior for a taxa do mercado americano, mais tem que fazer sentido o retorno para se investir no Brasil. E deve ficar mais caro, né? Para a gente, principalmente quando a gente olha algumas ações, olhando mais a parte fundamentalista, né? A gente tem diversas ações que têm, por exemplo, dívida em dólar, né? Então, são diversas coisas que faz sentido a gente ficar olhando na taxa de juros americana e também na parte do payroll, né? Que é o que o Rolf comentou na sexta-feira, mercado abrindo aí, né? Sexta-feira a gente tem os dados de emprego americano que mostram a força, né? A gente está vendo aí basicamente as empresas mais voltada à tech, né? A parte mais, tirando a Amazon, a parte de varejo ali, enxugando bastante custo, né? Então, a gente teve, se eu não me engano, na Microsoft corte de 10 mil vagas, na Amazon, se eu não me engano, foi 8. Então, a gente teve ali milhares de vagas que foram cortadas, isso traz um equilíbrio nos Estados Unidos. Mas quando a gente olha no mercado americano, a gente vê, tipo, de um lado o pessoal começa a se assustar com esses cortes, mas ao mesmo tempo tem alguns dados que mostram que tem 1,7 vaga para cada americano desempregado, né? Então, existem bastante vagas no mercado americano para ser preenchida, né? Então, por mais que exista essa cautela com o mercado americano. Dados de hoje, a gente tem basicamente PIB da zona do euro, né, que saiu, né, que acabou vindo um pouco acima do esperado. E a gente tem também alguns resultados que vão sair durante o dia, que são ExxonMobil, que saiu agora, que veio um resultado espetacular, né? O mercado, a brincadeira que o pessoal comenta, né, a parte do ESG, né, que são investimentos mais cautelosos, né, e voltados para verde, né, e governança, né, e o mercado tem dado de 7-1 nos investimentos mais tradicionais, né? Então veio um resultado extraordinário da ExxonMobil, tem GM, McDonald's, Pfizer e Spotify, né, que vai sair lá no mercado. E aqui, internamente, a gente tem um acordo que saiu de uma compra de frigorífico pela BIF, né, pela Minerva, que foi bem importante. A gente tem a Vale divulgando o relatório de produção hoje também, né, que isso mostra basicamente, eu acho que é importante a gente acompanhar a Vale, porque a gente tem aí um top 3 mundial de minério, né, e que um principal cliente é a China, né, e a China reabrindo o mercado é importante porque a gente é um exportador de commodities forte, né, e isso pode equilibrar até isso vai ser uma outra conversa para a gente não alongar demais, que pode melhorar um pouco o cenário para o governo atual, né? Pode trazer um fluxo de dólares bem importante para a economia brasileira que não estava sendo precificado e a dívida PIB ficar bem controlada. E a gente também, a parte da Romi, né? A empresa que vai ter balanço do quarto trimestre agora saindo recentemente, tá? Então, Vale e Romi, depois do fechamento do mercado, teve Gafisa e Copel também anunciando fator irrelevante, né? E Petrobras, que recebeu 430 milhões de saída de Baúna, né? Que é um dos ativos que eles tinham. Tá bom? Fora isso, a gente ficar atento, tá? Ficar atento, então, quarta-feira, amanhã, nessa parte de taxa de juros americana e brasileira. Brasileira é muito importante para a gente entender, né, esse fluxo, esse risco-retorno de se investir no Brasil, né, entender também como o Banco Central vai agora conduzir, né, porque a gente sabe que a gente tem aí dois pesos, né, para equilibrar, que é a parte do governo querendo que o Banco Central dê uma freada na taxa de juros. Vamos ver como que o Banco Central, entre aspas, independente, né,
consegue equilibrar bem isso, e taxa de juros americana saindo amanhã e dados de emprego na sexta-feira aí, para a gente estar acompanhando. Tá bom? Na sexta, eu volto aí com mais abertura de mercado, tá? Para a gente falar um pouquinho mais sobre dados de emprego americanos, sobre condução de juros, o que saiu, que vai sair hoje, e ver os cenários aí que a gente está precificando. Fechado? Valeu, Mike. Obrigado. Fechado, Maicon. Valeu. Top demais, né, gente? Bora. Se cuidem. Se cuida que é rolagem. Bora, bora. Vamos lá. Rapaz, eu peguei parte dessa queda aí. Pensei em entrar de novo, desisti. Rapaz, quem pegou ela? Fiquei receoso de entrar, cara. Cruzou, deu uns sinais de venda, só que eu falei,